Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner, curso Agora Vai. A gente está aqui no Game of Physics. O Game of Physics é preparatório para o Enem e prepara você para fazer essa prova. Se você tem dificuldade em física, não deixe de se inscrever e acompanhar todos os nossos vídeos. A gente tem um link aqui do lado para você poder se inscrever e acompanhar desde o início todas as nossas aulas. Vem com a gente, vem ser sucesso! Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com trabalho e potência. Na verdade, a gente vai começar a discussão sobre esses assuntos. Tranquilo? Vamos lá. Primeira coisa, o que é realizar trabalho? Realizar trabalho significa transformar energia mecânica por meio de uma força. Na verdade, a gente está tendo uma ideia de gastar energia. Lembra, você não tem força. O que você tem é energia. E você pode transferir essa energia para outros corpos. E uma das maneiras de transferência de energia é através do trabalho. Ou seja, aplicando uma força no corpo e fazendo com que esse corpo altere o seu movimento, provocando ao corpo um deslocamento. Ok? Então a definição de trabalho com uma força constante seria o quê? Eu tenho um bloquinho A, eu apliquei nesse bloquinho um vetor força, e ao aplicar nesse bloquinho vetor força, ele sofre um deslocamento. Tranquilo? Ao sofrer esse deslocamento, a gente vai tentar calcular qual é o trabalho realizado, ou seja, o gasto energético para que esse deslocamento ocorra. Então, a gente pode ter ou não um ângulo entre a força e o deslocamento. Quando tem esse ângulo, a gente faz o seguinte: trabalho vai ser a força, lembre-se que força é um vetor, então a gente vai ter que colocar um vetorzinho aqui, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno de θ. Professor, ensina pra gente uma frasezinha pra gente guardar. Trabalho fodendo, coçando as tetas. Gente, frasinha pesada, mas ajuda você a guardar esse conceito. Porém, se o ângulo entre a força e o deslocamento for zero, o cosseno de zero é 1. Ou seja, o trabalho será apenas força vezes deslocamento. Isso significa que a força e o deslocamento são paralelos. Nesse caso, trabalho, força, deslocamento. Quer outra frase? Trabalho é foda. Beleza? Gente, observação. O trabalho de uma força constante não depende da trajetória. A força constante é uma força conservativa. Então, não importa a trajetória que ele esteja tendo, eu preciso apenas orientar, ou seja, fazer com que esses dois sejam projetados paralelamente. A projeção paralela desse sistema vai fazer com que a gente consiga calcular esse trabalho. Beleza? Bom, outro tipo de trabalho que é muito cobrado nas provas são o trabalho, ou é o trabalho da força-peso. Como que a gente calcula o trabalho da força-peso? Lembra o seguinte, para a gente calcular o trabalho da força-peso, a gente precisa que esteja ocorrendo um deslocamento na vertical, mas o deslocamento precisa estar ocorrendo nesse instante. Então a gente vai ter um deslocamento, ou seja, o corpo vai estar ganhando ou perdendo altura, e aí o trabalho vai ser a força-peso vezes o deslocamento. No momento de queda livre, a única força que age no corpo é a força-peso. O trabalho da força-peso é o quê? Trabalho da força-peso, a gente vai pensar que peso é massa vezes gravidade. E o deslocamento é a própria altura que ele se deslocou. Então o trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes a altura. Mas lembre-se, tem que estar ocorrendo o deslocamento. Você vai lembrar o porquê que eu estou salientando isso nas próximas aulas. Quando que um trabalho é nulo? O trabalho é nulo em 3 condições apenas. O trabalho é nulo quando a força resultante é zero, ou seja, a força resultante nula. O trabalho é nulo quando o deslocamento é nulo, ou seja, a força não é capaz de colocar o corpo em movimento. E o trabalho é nulo quando o cosseno de θ é igual a zero. E quando o cosseno de θ é igual a zero? Quando força e deslocamento são perpendiculares. Beleza? Gente, e quando a força não é conservativa, professor, como que eu calculo esse trabalho? Aí tem uma maneira de a gente calcular. Para calcular o trabalho de força não conservativa, a gente vai utilizar o método gráfico. A gente vai ter sempre um gráfico de força por deslocamento, força dada em newtons, o deslocamento dado em metros. A área do gráfico vai permitir a gente calcular o trabalho realizado. Então guarda isso, área é igual ao trabalho realizado. Gente, tá vendo que a força aqui eu tenho F1, uma força inicial, eu tenho uma força aqui final, que é uma força 2, tenho deslocamento. É só a gente fazer essa área. Como que ficaria? Isso aqui é um trapézio.
base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O trabalho realizado aqui seria força 1 mais força 2 vezes a altura dividido por 2. Aí a gente consegue calcular o trabalho dessa força aqui. Beleza? Ah, você sabia que trabalho é força vezes deslocamento? Professor, o senhor falou isso a aula inteira. É, mas dá uma olhada. Força é massa vezes aceleração, lei da dinâmica de Newton. Então isso aqui ficaria trabalho igual massa vezes aceleração vezes deslocamento, certo? Lembra de Torricelli? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes deslocamento? Esse ΔS e esse D são o mesmo elemento. O que acontece se eu isolar isso aqui e passar esses dois para lá? Vai ficar aqui velocidade final menos velocidade inicial, isso tudo ao quadrado, dividido por 2, vai ser a aceleração vezes deslocamento. Então o trabalho pode ser massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Isso vai criar um teorema chamado teorema da energia cinética. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar um like, acompanhe os nossos próximos vídeos, se inscreva no nosso canal e divulgue nosso canal para todos os seus amigos. Vem com a gente vencer